O sonho de quase toda mulher é ser mãe. E não foi diferente com Sandra Andrade, nossa convidada, e o esposo. Ela, junto com ele, sonhavam em ser pais. Mas descobriram que Sandra tinha um problema de infertilidade. Tentaram muitos tratamentos sem sucesso. O que fez com que a fé do casal ficasse abalada. Um dia resolveram partir para a adoção e realizar o tão esperado sonho. Ainda assim, eles oravam a Deus pedindo uma prova de sua existência e, é claro, Deus, mesmo sem ter que provar nada, trouxe ao mundo o Saulo, gerado no ventre de Sandra. Como eu disse que esse é um programa especial, alusivo também ao Dia das Mães, nada melhor do que uma história de mãe como essa, não é verdade? Sandra, boa noite, bem-vinda ao programa. Boa noite. Bom te receber aqui, viu? Obrigada. Interessante que lendo aqui esse resumo que eu li ali, a gente vê com uma certa frequência isso acontecendo, né? Uma pessoa tem uma certa dificuldade para engravidar, adota um filho e em seguida acontece o que a gente poderia chamar de um milagre. A madre se abre e a pessoa então gera um filho do seu próprio ventre. O que na verdade, depois também da adoção, quero crer, não faz muita diferença em relação ao amor que se dedica a ambos, não é verdade? Sim. Mas é uma experiência interessante, não? Sim. Como é que foi para você viver isso e enfrentar isso? A gente descobriu logo depois do casamento, né, que tínhamos a questão da infertilidade e enfrentamos, né, a questão dos tratamentos, fizemos a questão do bebê de proveta, né, que o povo conhece por esse nome, na verdade é FIV, né, e dos 4 procedimentos que a gente fez, eu ainda tive a questão de 2, eu tive o que eles chamam de síndrome da hiperestimulação, né, que foi a questão de alguns problemas orgânicos, inclusive decorrentes da inseminação, da fertilização. Então, além da questão do tratamento não ter tido resultado, né, positivo da gravidez, eu ainda tive as complicações do tratamento, que foi o hiperestímulo. Precisei ficar internada e outras complicações. Isso? Traduz isso para a gente. Quando a gente faz o procedimento da fertilização in vitro, os procedimentos medicamentosos estimulam a ovulação. E como eu tinha ovário policístico, os óvulos que estavam ali também se romperam. Então, há um excesso de óvulos, né, que se rompem do ovário, e aí esse excesso acaba dando esse comprometimento. Então eu tive o que eles chamam de ascite, que é um líquido na barriga, aí afeta, deu água no pulmão, então afeta a respiração, o ovário ele aumenta de tamanho, então tem risco inclusive de rompimento do ovário. Agora, isso é meio comum nesses não, casos? É uma complicação, não, é uma complicação que no meu caso ocorreu 2 vezes, né? Então, quando a gente fez a 4ª fertilização e de 4, 2 teve essa complicação, a gente simplesmente falou, olha, não dá porque já está começando a ter risco de vida, né? E aí Deus foi tão assim bom que ele falou, olha, ok, não dá para ser fertilização in vitro, mas dá para ser inseminação, porque aí o espermograma do meu marido normalizou, porque ele também tinha uma complicação. E aí normalizou, a gente pôde fazer o que eles chamam de inseminação, que é um processo mais simples e menos invasivo do que o bebê de proveta. E aí, simultaneamente, a gente fez a inscrição... Deixa eu te interromper um pouquinho, só para tirar uma dúvida. Essa expressão até fazia muito tempo que a gente não, pelo menos eu não ouvia, bebê de proveta, né? Porque os primeiros, né, eram os chamados bebês de proveta. Que diferença tem desse procedimento para o que é feito atualmente? Na reprodução assistiva existem 3 tipos de tratamento. A inseminação, que é um processo mais simples, no qual
ocorre um desenvolvimento da questão da mulher de produção de óvulos, e aí faz um preparo do esperma do marido e injeta, e a fecundação é dentro do útero. Esse é a inseminação, que é o mais simples. Existe depois o FIV, que é fertilização in vitro, que antigamente era chamado de bebê de proveta, mas muita gente ainda conhece como bebê de proveta, que você induz a ovulação, e nessa ovulação também ocorre a retirada do esperma, tira o óvulo, e in vitro ocorre a fecundação, e depois do embrião já fecundar, né, ele é transferido para o útero da mulher. E além desse, que é o FIV, né, que é o bebê de proveta, existe o FIV com ICSI, que é uma injeção que eles pegam o espermatozoide e fazem a fecundação. Né? Então são esses três... sempre que a gente vê alguma matéria sobre aquela introdução que eles fazem. Isso. Então deve ser o mais... É o mais complexo. Ser o mais usado. É o mais complexo, é o nível que, se não me engano, é o mais, de um caso que mais não teria fertilização natural, então acaba que vai para a injeção, que é essa do ICSI, né? Bom, mas aí depois de várias tentativas, vocês resolveram aí a gente voltou para inseminação. Não, nós não abandonamos, a gente foi para a inseminação, só que aí simultaneamente a gente fez inscrição no juizado. E na época eu lembro que a pessoa do serviço social ainda perguntou para a gente, olha, todo mundo esgota todos os tratamentos para depois vir para adoção. Por que vocês vieram antes, enquanto vocês ainda estão fazendo os tratamentos? E aí eu disse para ela, eu estou abrindo todas as portas que estão à minha frente, porque eu não sei por qual Deus vai me mandar o filho. Né? Então a gente abriu as oportunidades, né? E no momento assim que a gente estava com muita tristeza, é o momento mais marcante que eu tenho, né, de experiência com Deus. Eu estava numa tristeza logo depois de um tratamento, no último, né, do bebê de proveta, do FIV. A gente estava muito abatido, que não tinha dado certo. E eu fui numa excursão de uma escola que eu trabalhava. E aí tinha chovido e eles abriram as comportas, né, lá do local, e apareceu o arco-íris. Um arco-íris muito pequeno, mas muito forte. E eu não sabia, né? Eu falei, gente, por que um arco-íris? Né? E ficou aquele arco-íris remoendo na minha cabeça. E quando chegou no domingo, o pastor da igreja, sem saber de nada, ele não tinha contado isso para ninguém, ele pregou sobre a misericórdia e da fidelidade de Deus através do arco-íris. Então Deus, naquele momento, Ele mostrou que Ele ia fazer a promessa do Filho. Então quando a gente já estava assim, num processo, né, de desesperança, não estava dando certo, nós recebemos uma ligação do juizado dizendo, nós temos um bebê aqui de dois dias e a gente quer saber se vocês querem conhecê-lo. E aí parece uma novela, mas assim, tudo aconteceu para a gente ter dificuldade de chegar lá, né? Telefone caiu, acabou a bateria, liguei para o serviço do Marcelo, meu marido, e caiu na caixa postal, né? Ninguém atendia, então tudo dificultou, mas a gente chegou lá, né, e conheceu o Natan, que o nome inclusive significa presente de Deus, né? E foi assim um milagre para a gente, né? Foi um milagre porque ele veio renovar a esperança que a gente pode ter em Deus, né? De saber que Deus cuida da gente, Deus está com a gente, e no momento que a gente muitas vezes está tão desesperançoso, Ele mostra que Ele está com a gente. O Natan tem que idade? Hoje ele está com 16, vai fazer 17, né? Um menino lindo e que a gente ama demais, né? E ele conhece toda a história. Ele conhece toda a história, né? Então, assim, e ele nos tornou pai e mãe, né? A gente se sente completamente como pai e mãe dele, né? A gente se sentiu realizados, né? No sentido de se tornar pai e mãe, né? Não é pelo fato dele não ter, como quem diz, saído da barriga, né, que ele não é, mas ele representa algo muito forte para a gente, né, porque ele é a misericórdia de Deus. Você está me lembrando um casal de amigos, até já contei essa história aqui certa vez,
Eles são lá do Amazonas e eu me lembro que uma vez visitando a casa deles, eles tinham 3 filhos na época e todos os 3 filhos que eles adotaram. Hoje parece que são 4. E eu vendo lá o convívio deles, a alegria deles ali em família, eu disse para ele assim: ô Silvio, que legal que você os adotou, né? Ele disse assim: não, legal é porque eles são meus filhos. Gente, aquilo foi assim, literalmente, sabe? Uma coisa que foi um impacto para mim, a forma como ele colocou, sabe? Aí você falando dessa relação com o Natan. E ele parece com a gente, inclusive assim, fisicamente, temperamento. Esse é um outro mistério, né? É mistério de Deus. É uma né? coisa impressionante, né? Quando você olha a criança, ela tem os traços, né? Eu não sei se a gente fica influenciado também por conhecer, né, a situação, mas você vê os traços ali, é uma coisa impressionante. Bom, mas não ficou só no Natan? Não. Aí, quando ele já estava maiorzinho, a gente falou, ó, vamos voltar para o tratamento, porque eu cheguei com a inseminação, eu cheguei a ter, tive 2 gravidez, né? E aí eu perdi a primeira. Quando eu perdi a segunda, foi assim, um balde de água fria, né? A gente novamente, né, fica ali abalado, tristonho, né, preocupado, né? O que está acontecendo? Se Deus deu, por que está tirando, né? A gente até um pouco questionando aí um pouco, né? Como se a gente tivesse até direito disso, mas a gente ficava sem entender o porquê daquilo, né? Aquele caminho, né, que estava tomando. E aí num dia logo após essa última perda, né, da gravidez, o meu marido, ele ficou assim realmente descrente, né, da questão da existência de Deus, e realmente ele colocou: olha Deus, se o Senhor existe mesmo, que ocorra a gravidez sem nada assim de intervenção médica. E ele não me contou, né, e passou um prazo, continuamos a vida, como diz o povo, né? E num determinado momento eu falei: olha, agora a gente já está mais estruturado, vamos fazer um novo tratamento. E aí eu comprei as injeções, elas estavam na geladeira, e eu falei: olha, eu preciso iniciar o processo, mas para eu iniciar o processo eu precisava menstruar, né? E aí, nesse processo de iniciar a injeção, né, eu fui e falei: olha, eu vou fazer um exame de sangue, porque aí eu vou levar para a médica, e aí eu já saio de lá com o que eu tenho que fazer, se eu vou tomar outro remédio mais forte, o que ela vai me indicar. E aí, quando eu saio do resultado do exame, deu positivo. Eu falei: como assim? Não estou entendendo, né? E aí a gente se descobre grávidos, né, de 16 semanas já, e aí a gente vai contar as datas, justamente na época que meu marido, né, falou: olha Deus... Fez a oração. Né, cadê, né? E aí a gente vê, né, a ação de Deus mais uma vez, e aí, sem qualquer intervenção médica, veio o Saulo, né, que significa implorado em orações. Né? Ele ainda, logo depois que ele nasceu, ele ainda teve uma questão que ele teve uma infecção, que eles não dizem muito bem de onde veio, mas ele ainda ficou 7 dias no CTI, mais 14, né, no hospital. Então a gente ainda teve assim aquele susto logo que ele nasceu, né, de tão esperada ali a criança, de repente parar em CTI, né? Mas mais uma vez, Deus mostrando, né, o seu poder, a sua ação, a sua misericórdia para conosco. Hoje ele está com 10 anos. 10 anos. Bom, tem aqui também nas minhas mãos um livro, Memórias de Esperança. Eu dei uma folhada rápida aqui e já percebi que o que tem aqui é a história que você está me contando com mais detalhes, naturalmente, aqui. Sim. Não é isso? É isso. Tem até um texto aqui interessante, na página 40, onde diz: o Dia das Mães sempre era muito sofrido, pois parecia que tudo conspirava contra mim. Eu queria aproveitar... Quantos minutos eu tenho ainda? Me sinalizaram ali, eu não consegui perceber. Ok. Nos 4 minutos que temos ainda, Sandra, eu queria 2 coisas. Primeiro,
que você pudesse, até baseado nisso que você fala aqui na página 40, não é? Que você pudesse, imagino que muitas pessoas estão vivendo uma situação assim, né? Os Dias das Mães, para muitas pessoas é um dia de muita alegria, para outras em função de várias situações, né? A perda, por exemplo, da mãe, ou até mesmo o sonho da maternidade não ter acontecido, pode ser um dia não tão alegre, né? Eu queria que você, olhando para aquela câmera ali, pudesse dizer para as pessoas que estão nos assistindo, principalmente mulheres, que sonham com a maternidade, que têm essa esperança, que estão vivendo o que você viveu, que palavra você teria para quem está te vendo ali agora? Bem, uma coisa que é muito importante, que foi o que eu vivi. Deus está conosco em qualquer situação. Por mais que a gente não seja merecedor de certas situações, por mais que as bênçãos muitas vezes venham até nós, não por merecimento nosso, mas a gente precisa confiar que Deus está presente. Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus de milagres. Muitas vezes pode ser que o milagre não venha da forma, da maneira e no tempo que a gente deseje, mas a gente pode entregar as nossas vidas a Ele, porque Ele é fiel, misericordioso, nos ama, e por isso a gente precisa trazer, e aí esse é o intuito do meu livro, né? De trazer à memória aquilo que nos dá esperança. É isso que renova a nossa vida com Deus, é isso que renova a nossa esperança, né? Na nossa fé, na nossa expectativa de estar junto com Ele, né? Então, independente de qual seja o nosso problema, que nós possamos estar firmes nas promessas do nosso Deus. Que bom. Como é que a pessoa faz para ter esse livro em mãos? Ele tem em livraria? Não, ele tem no site da editora, mas eu também tenho alguns exemplares, quem tiver interesse. Pode deixar o seu número de contato? Pode deixar meu número, meu e-mail. Confere para mim se está certinho. 31 é o código de área, 991 18 70 25. Isso. É esse? Isso. Tá certo? Tem o WhatsApp? Tem. Porque às vezes hoje é mais fácil da pessoa se comunicar, inclusive terminando o programa agora, de repente alguém já vai mandar uma mensagem para você, não é? Vamos só repetir: 31 991 18 70 25. 991 18 70 25. É só fazer o contato com a Sandra e você vai saber como é que tem acesso a esse livro, que é um livro inspirador, um livro para pessoas que estão buscando de alguma forma uma resposta de Deus. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.